Bem, pessoal, mais um problema. Agora o problema é o problema 67, capítulo 9, ou seja, problema 9, 67, na edição 8, na edição 9 é o 63, ok? Bem, ele diz o seguinte, o bloco 1 de massa M1, vou fazer um desenho aqui, bloco 1 de massa M1, desliza sobre um piso sem atrito. Desliza sobre um piso sem atrito. E sofre uma colisão unidimensional com o bloco 2. O bloco 2 está aqui paradinho. Com massa M2. Okay? Só que ele diz que a massa M2 ó, é 3M1. 3M1. Antes da colisão, o centro de massa do sistema dos dois blocos, né, dos dois blocos, tinha uma velocidade, então, V de centro de massa, igual a 3 metros por segundo. Letra A. Na verdade, quais as velocidades? Letra A, do centro de massa e do bloco 2 depois da colisão. Ok? Chama a atenção que ele diz que a colisão é uma colisão elástica. Ok? Em uma dimensão. Então vamos lá. A primeira questão, letra A. Note o seguinte, que durante a colisão, todas as forças serão forças internas à colisão. Note que a força gravitacional está sendo cancelada, né? A normal está cancelando a força gravitacional. Portanto, a força resultante externa no sistema é zero. Ok? Então, se a força resultante no sistema é zero, a força resultante é zero, isso a gente sabe que são somas de forças internas mais forças externas. Okay? As internas sempre se cancelam, devido à terceira lei de Newton para ação e reação. E as externas, portanto, são zero. Então, a força total resultante é zero. Isso implica que a aceleração do centro de massa também é zero. Isso implica que a velocidade do centro de massa, V de centro de massa, é constante. Portanto, a velocidade do centro de massa depois da colisão continua sendo o mesmo valor. V de centro de massa é igual a 3 milissegundos. 3 milissegundos. Desculpa, 3 metros por segundo. Milissegundos. 3 metros por segundo. Ok? Bem, vamos para a letra B. Já na letra B, ele pergunta qual a velocidade do bloco após a colisão. Lembrando que a colisão é uma colisão elástica. Na colisão elástica, a energia cinética se conserva. Energia cinética se conserva. Como o sistema está isolado, o momento linear também do sistema vai se conservar. Portanto, eu posso escrever KI é igual a KF e PI é igual a PF. Ok? KI é igual a KF e PI é igual a PF. Essas são as duas equações que eu vou usar para encontrar a velocidade do bloco 2 depois da colisão. Bem, usando a equação do momento, conservação do momento, né? Você pode dizer o seguinte, existe uma equação que a gente mostrou em sala de aula, que a gente definiu rapidamente aqui, o momento de centro de massa, a posição do centro de massa, é 1 sobre mzão, massa total do sistema, somatório de mi, ri. Ok? Se você derivar os dois lados, você fica com velocidade de centro de massa, é igual a 1 sobre a massa total, somatório I de mi, a derivada da posição vai dar a velocidade, vi. Ok? Bem, portanto, se você pegar aqui, a massa total vezes a velocidade do centro de massa, que a gente define como o momento linear do centro de massa,
Isso aqui é igual a esse somatório aqui, que é o momento linear total do sistema. Portanto, o momento do centro de massa do sistema é igual ao momento linear do sistema. Portanto, eu posso dizer então o seguinte: como o momento do centro de massa é constante, o momento linear do sistema é constante também. De maneira que eu posso escrever dessa equação aqui, que quem é isso aqui? Vai ser m1 mais m2 vezes a velocidade do centro de massa igual ao momento linear antes da colisão ou depois da colisão. Tanto faz, ele é constante. Então, antes da colisão, eu tenho m1 vb1i. Ok? Bem, mais zero, porque antes da colisão o bloco 2 não tem velocidade. Portanto, eu posso dizer que vb1i vai ser igual a m1 mais m2 sobre m1, que multiplica a velocidade do centro de massa. Se você calcular isso aí, você vai encontrar 12 metros por segundo. Então, de maneira que a gente já sabe a velocidade do bloco 1 no início da trajetória dele. Ou antes de colidir, né? Antes de colidir com o bloco 2. Inicialmente aqui, VP2i é zero. Ok? E VB1, descobrimos agora, VB1i é 12 metros por segundo. Ok? Muito bem, mas ele não perguntou a velocidade do bloco 1 antes da colisão, ele perguntou do bloco 2 depois da colisão. Então agora a gente vai usar essas duas equações, que são as principais, né? As conservações de momento linear e de energia cinética, porque a colisão é elástica. Então, conservando o momento, então, chamando a equação 1 e a equação 2. Vamos lá, organizar. Equação 1, equação 2. Da equação 1, né, conservação do momento, da equação 1, você vai tirar o seguinte: M1, V1, VB1, né, e lembre-se que VB2 é zero, portanto o momento é zero, é igual a M1 VB1F mais M2 VB2F. Ok? Certo? Da equação 2, que é a conservação da energia, da equação 2, você vai ter que 1 meio da energia cinética, né? 1 meio de M1 VB1I ao quadrado é igual a 1 meio de M1 VB1F ao quadrado mais 1 meio de M2 VB2F ao quadrado. Vou chamar essa equação de 3 e essa equação de 4. Então, nesse ponto, é importante a gente verificar o seguinte: eu tenho todas as massas e tenho a velocidade VB1 inicial. Mas eu não tenho nem VB1F, vou fazer vermelho aqui, destacar, não tenho nem VB1F, nem VB2F. Então eu tenho duas equações, duas incógnitas. O problemático aqui é que a nossa segunda equação é quadrática nas nossas variáveis. Ok? Bem, nós vamos continuar. Portanto, eu tenho que resolver essa equação para VB2F, que é a pergunta do problema. Ok? Da equação 3, ok? De 3, você descobre que, fazendo uma pequena arrumação, VB1F é igual a M1 VB1I menos M2 VB2F dividido por M1. Ok? Essa equação eu vou chamar de 5. Ok?
Bem, da equação 4 de 4, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar o seguinte, substituindo, né? Essa 5 em 4, né? Substituindo 5 em 4, você vai encontrar o seguinte. 1 meio de M1 VB1I ao quadrado é igual a 1 meio de M1 que multiplica M1 VB1I ao quadrado menos M2 VB2F ao quadrado. Isso tudo ao quadrado, né? Isso aqui não tem um quadrado aqui. O quadrado está em todo mundo. Dividido por M1. Ok? De maneira... Desculpa, ainda tem um fator aqui ainda. Mais 1 meio de M2. Vou botar aqui embaixo. Mais 1 meio de M2 VB2F ao quadrado. Ok? De maneira seguinte, eu vou chamar, tá destacado vermelho, eu vou chamar esse termo aqui de A, isso aqui é uma constante, então eu vou chamar de constante A. Então você ficaria com A igual a 1 meio de M1, que multiplica, expandindo esse termo aqui, M1 ao quadrado, VB1I ao quadrado, menos 2M1, M2, VB1I vezes VB2F, mais M2 ao quadrado, VB2F ao quadrado. Ok? Mais esse termo de 1 sobre 2 M1 multiplica isso, mais tem o termo de fora, mais 1 meio de M2 VB2F ao quadrado. Ok? De maneira que eu ficaria com... Vou mudar de cor para ficar destacado as equações. Então, vai ficar com A igual a A menos M2 VB1I VB2F mais M2 ao quadrado VB2F ao quadrado sobre 2M1 mais 1 meio de M2 VB2F ao quadrado. Ok? Bem, de maneira que você vai ficar com... Vou chamar esse termo aqui. Vou chamar esse termo aqui de C. E vou chamar esse termo que multiplica VB2F aqui, que é uma constante também de D. Ok? Na verdade, C, na verdade, é esse cara aqui mais esse cara aqui. Então, a soma desses dois aqui, vou chamar de C, porque eu boto VB2F em evidência, aí eu vou chamar de C. Ok? Então, de maneira que você vai ficar com 0 é igual a C VB2F ao quadrado
onde, lembrando que são constantes, então eu simplifiquei meu problema, né? Menos D, VB, 2F. Ok? De maneira que você vai ficar com C, onde C, nós só explicitando C, é M2 ao quadrado sobre 2M1 mais 1 meio de M2, ok? E D, M2 VB1I, ok? Portanto, você vai ficar com, a equação vai dar CB2F, CVB2F vai ser igual a D. Porque uma solução desse problema aqui é que VB2F é igual a zero. Mas essa solução não é plausível, né? Então você tira um termo daqui e fica com CVB2F é igual a D. De maneira que VB2F vai ser D sobre C. Então, para terminar, então ficaremos com VB2F é D, que a gente definiu aqui, M2 VB1I sobre M2 em evidência, M2 sobre M1 mais 1, que multiplica 1 meio. Ok? De maneira que você vai ficar com 2VB1I dividido por M2 mais dividido por M1 mais 1. Tem mais um pouquinho de conta, mas já estamos acabando. De forma que você vai ficar com VB 2F vai ser igual a 2M1 dividido por M2 mais M1 VB 1I. Ok? Se agora você substituir os valores, você encontrou VB1I, a gente encontrou VB1I, então ficaria 6 metros por segundo. Bem, pessoal, é isso aí. Continue acessando www.fisicabasica1, 2, 3, 4.blogspot.com.br e também acessando nossa fanpage Física Básica 1, 2, 3 e 4. Grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.